Olá, caros irmãos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós nesse momento, que toda a espiritualidade boa e amiga também possa estar próxima e velando por nós aqui e agora, onde nos propomos a fazer algumas reflexões sobre o tema que nos foi proposto. Estamos aqui hoje reunidos virtualmente, compartilhando esses mesmos sentimentos e vibrações através do pensamento, para podermos estudarmos o tema. Nosso tema de hoje é relações de simpatia e de antipatias entre os espíritos, metades eternas. Isso se encontra lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente lá no capítulo 6, onde fala da vida espírita. Nós vamos trabalhar as questões 291 a 303. Mas antes disso, para começarmos a fazermos esse estudo, essas reflexões, que possamos, mais uma vez, unir nossos pensamentos para fazermos a prece inicial. Que possamos agora, nesse momento, fechar nossos olhos, abaixar nossa cabeça, mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso e de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, que possamos nesse momento de reflexão aprender e aprender todos os ensinamentos e lições a que nos foi trazido por vós. Que possamos, Mestre Jesus, a todo momento sermos inspirados a te servir em favor do bem e que nós possamos saber aproveitar todas as oportunidades de trabalho e estudo a que nos são oferecidas através dessa doutrina. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nesse momento também e possa aceitar de antemão nossos verdadeiros agradecimentos. Pedimos a todos que tudo corra bem, da melhor maneira possível. Como servidores, que sejamos sempre o mais autêntico e eficiente possível no serviço do bem, através do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, como falamos, o nosso tema hoje está no Livro dos Espíritos, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e metades eternas. Está a partir da questão 291 a 313. Eu achei melhor, em vez de ficar lendo questão por questão, até porque vocês têm o Livro dos Espíritos, vocês podem ler, eu achei melhor de fazer um comentário geral sobre essas questões, até para não ficar muito maçante, a gente não perder muito tempo. Então, nós temos que pensar o seguinte, que um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade ao longo do tempo é exatamente o quê? A dificuldade nos relacionamentos entre pessoas. Por isso que o nosso tema é sobre simpatia e antipatias. Mas se nós olharmos sobre a luz da doutrina espírita, podemos perceber que muitas dessas dores e sofrimentos gerados nesse campo poderiam ser evitados se as pessoas buscassem o quê? Um estilo de vida mais equilibrado. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Isso significa, entre outras coisas, que os relacionamentos eles deveriam ser pautados pelo sentimento de simpatia ou afinidade, ao invés de serem guiados por interesses materiais ou pelas aparências físicas. Então nós não podemos esquecer exatamente isso. Nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, nós sabemos que nós somos espíritos, estamos na matéria, precisamos estar na matéria, somos influenciados pela matéria, mas nós temos que nos libertar dessa matéria e lembrarmos a todo momento quem nós somos realmente. Nós somos espíritos. Então a doutrina espírita, ela vem exatamente o quê? Nos ensinar que nós e nossos familiares somos o quê? Somos espíritos, que ao longo de várias reencarnações ou encarnações formamos o quê?
nessas vivências, nós formamos laços de afetos e laços de desafeto. Ou seja, as relações que temos com aqueles que estão ao nosso redor não são resultados do acaso, mas de toda uma existência, de toda uma história, seja ela positiva ou negativa, que nós temos enquanto espírito de outras existências. E de acordo, também a doutrina dos Espíritos vem de falar, que de acordo com a lei de causa e efeito, nós somos responsáveis direto pelas conexões que nós estabelecemos o quê? Ao longo de nossas existências ou de nossas vidas. A lei do amor, que é a base de todo o ensinamento da doutrina espírita, ele vai nos ensinar a importância de aprender o quê? A amar. Amar o próximo como a si mesmo e amar até mesmo o quê? Os vossos inimigos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos sobre. Então, nós não podemos esquecer que nós ainda somos espíritos inferiores, nós somos espíritos em formação. Então, nesse estágio que nós estamos hoje, esse amor deve começar com o aprendizado de quê? De compreender, de aceitar, de ajudar, de transformar o quê? Os nossos sentimentos negativos em sentimentos o quê? Positivos. Então, quando nós enfrentarmos situações difíceis em nossos relacionamentos, podemos perceber que isso é uma oportunidade de praticar o quê? Essas virtudes, o perdão, a humildade. Então, a doutrina espírita, através da espiritualidade superior, dos espíritos amigos, eles vêm nos dizer isso. Então, na doutrina espírita, vem nos dizer que na doutrina espírita, a compreensão sobre a punição, entre aspas, não é um conceito rígido e punitivo, muitas das vezes apresentado em algumas tradições religiosas. Tu fez isso, Deus vai te castigar. Eu te perdoo, mas Deus vai te... Não é assim que às vezes a gente fala? Ao contrário, a doutrina nos traz que isso tudo é uma causa. E é uma causa de alguma coisa que foi feito em algum momento. Como falou, a lei de causa e efeito. Então, é abordado como o quê? Se é uma causa de um efeito, não é isso? De uma ação que foi praticada em algum momento, ele é abordado, ele passa a ser abordado como uma consequência natural das nossas ações e das nossas escolhas que nós fizemos em algum momento, porque também fala o quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós não podemos esquecer de levar em conta o quê? O processo de aprendizagem e evolução espiritual ao qual nós estamos sujeitos. Então esse conceito, entre aspas, de punição, ele está intimamente relacionado com as relações entre os espíritos e as formas como estes se influenciam mutuamente. É isso que ele vai falar, que nós somos espíritos, nós somos influenciados e nós também influenciamos. Então o foco está na ideia de que as ações de um ser espiritual, seja na Terra ou seja no plano espiritual, geram efeitos sobre o próximo. Como eu falei, nós influenciamos no próximo e o próximo nos influencia. Então isso é como se fosse o quê? Uma corrente. E o sofrimento, muitas das vezes, ele é resultante de um erro ou de uma ação impensada. E é visto, nesse caso, como o quê? Como uma oportunidade de crescimento. Então, no mundo espiritual, as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos têm grande influência sobre o destino e o caminho de quê? De cada um. Vai influenciar nessa caminhada. Lembrando que nós somos espíritos, que nós estamos numa caminhada. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, e nós tendemos à perfeição. Nós buscamos a felicidade. Então os espíritos compartilham o quê? Características e qualidades semelhantes. E eles tendem a se aproximar e formar laços o quê? Mais fortes. Ou até mesmo ele tende a, num primeiro momento, se afastarem. Enquanto aqueles
cujas naturezas são mais diferentes, né? Eles têm menos afinidade, pode o quê? Pode entre eles gerar desavença e o afastamento, como eu falei. Isso é muito parecido, se nós pegarmos como referência, com as relações humanas, onde a afinidade e as desavenças acontecem devido ao quê? A gosto de valores compartilhados, conflitantes. Quantas vezes nós não encontramos uma pessoa na nossa vida e nós falamos, caramba, eu não gosto daquela pessoa. E depois, com a convivência, no trabalho, no ambiente escolar, nós vamos virar grandes amigos. E quantas vezes nós nos encontramos com a pessoa, olhamos e falamos, poxa, essa pessoa vai ser meu melhor amigo, é muito maneira, é muito legal. E com a convivência nós nos afastamos. Né? São os preconceitos que nós temos que quebrá-los. Né? Esses preconceitos são muito complicados. A doutrina espírita sugere, né, que uma vez desencarnados, os espíritos possam deixar para trás essas limitações físicas e materiais e comecem a perceber com clareza o quê? A verdadeira natureza desse vínculo que existe, né, entre uns e os outros, entre os espíritos. Nós somos todos o quê? Irmãos. Nós somos todos o quê? Filhos do mesmo Pai, como ensinou o nosso Mestre Jesus. Por exemplo, no caso de dois espíritos que foram inimigos na Terra, a doutrina espírita, ela ensina que no plano espiritual, essa animosidade, esse ressentimento, não tem razão de ser, não tem porquê. Então, quando as causas materiais e superficiais das desavenças são superadas, os espíritos tendem o quê? A se aproximar novamente, reconhecendo a fragilidade, a futilidade desses seus conflitos, dessas suas desavenças. Esse processo ele pode ser comparado a dois colegas de escola, né, que quando atinge a maioridade, percebe que aquelas brigas de infância eram o quê? Coisas que não faziam sentido algum. E eles conseguem superar isso e eles podem se aproximar. É basicamente isso que vai acontecer. Da mesma forma, né, quando os espíritos se desmaterializam e se purificam, eles abandonam o quê? As suas questões pessoais, materiais, e passam a viver em harmonia, valorizando o quê? A unidade, a união, ao invés do conflito. Lembrando, como eu falei no começo, apesar de nós sermos espíritos, quando nós estamos encarnados, nós sofremos uma influência muito grande da matéria. É isso que eu estou tentando falar. Quando nós desencarnamos, essa influência deixa de existir e nós deixamos de dar tanto valor a coisas que não têm sentido, coisas materiais. E o que vai passar a valer, quando nós estamos no mundo espiritual, é simplesmente o quê? As coisas espirituais. Desculpa. A doutrina espírita também ela vai nos ensinar que o perdão ele desempenha um papel fundamental nesse processo. Né? Os bons espíritos eles são capazes de perdoar, né, os danos que sofreram, as injustiças, desde que haja o quê? Um verdadeiro arrependimento por parte daqueles que praticaram. Então, a doutrina vai nos ensinar o valor do perdão. Mas isso acontece sempre. Nós sabemos que nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós temos uma longa caminhada pela frente, né? Porém, né, como estou dizendo, nem sempre todos nós espíritas temos essa disposição do perdão. Por quê? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ou seja, né, aqueles espíritos que ainda precisam se purificar, aqueles espíritos que ainda estão na caminhada. Então, esses espíritos, como nós nos enquadramos, nós temos que ter consciência disso, né, que nós somos espíritos imperfeitos, nós ainda guardamos ressentimento. E algumas vezes nós buscamos até a vingança, fazer o mesmo, fazer com que o nosso irmão, aquele outro espírito, venha a se arrepender, né? Venha buscar o quê? Venha sofrer, vamos dizer assim. Então,
muitas das vezes nós buscamos vingança quando nós estamos encarnados nessa existência ou quando nós estamos desencarnados em existência futura. Então, nesse contexto, né, de sofrimento, ele pode ser interpretado como uma consequência da lei de causa e efeito, como eu falei, onde a justiça divina, nós não podemos esquecer disso, que Deus é soberanamente bom e justo. A justiça de Deus age de forma o quê? A ensinar e a corrigir, e não como uma punição, como nós falamos lá atrás no sentido tradicional. A ideia de castigo que as religiões nos trazem, né, na realidade, é, portanto, que a doutrina dos Espíritos veio nos falar que é uma oportunidade para o Espírito aprender a se melhorar, superando o quê? As suas imperfeições, praticando o perdão. Então, o processo de transformação dos espíritos, nós temos que lembrar, ele é gradual e contínuo. Ele não se dá através de saltos. Então, né, Kardec diz lá no Evangelho, não é isso? Quando ele fala dos bons espíritas, ele fala o quê? O verdadeiro espírita é aquele que emprega esforço para controlar ou domar as suas más tendências, esforços diários. Então, Kardec tem consciência dessa nossa imperfeição. Ele nos diz o seguinte: nós não somos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos. Então, o verdadeiro espírita, ele tem uma luta diária para domar essas suas más imperfeições, se melhorar a cada dia. Por isso que ele fala que essa transformação espiritual, ela é gradual e contínua. E ela vai ser o quê? Ao longo das suas existências. Nós temos várias existências. Ó, a bondade divina aí nos dando o quê? A reencarnação, para que nós possamos o quê? Exercitar, treinar até a gente conseguir aprender. Então, ao longo dessas existências, nós vamos o quê? Nos distanciando, vamos dizer assim, dessas tendências negativas que nós trazemos, como o ódio, a vingança, e se aproximando o quê? De valores mais elevados, como o amor, a solidariedade, a caridade, e aí por diante. Então isso reflete o quê? Um movimento natural de evolução espiritual, onde nós vamos o quê? Nos desfazendo, deixando para trás as nossas imperfeições. Não apenas para atingir o quê? Um estado de pureza, mas também para quê? Para que nós possamos estreitar os nossos laços com os nossos irmãos, com os nossos irmãos, né? Com outros espíritos que estão, nós não podemos esquecer isso, que estão como nós nesse mesmo processo de evolução. Um exemplo prático disso do dia a dia é a experiência de pessoas, né, que passaram por situações difíceis, como uma briga, um mal-entendido, perceberam com o tempo que esse conflito não leva a nada, não levou a nada desnecessário. Então, eles vão o quê? Eles vão se reconciliar com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu parente. Então, o processo de evolução o processo de evolução espiritual, muitas das vezes envolve em superar essas antipatias que sentimos inicialmente por outras pessoas. Isso significa, lógico, que não devemos aceitar comportamentos abusivos que vão nos prejudicar, mas que devemos, sim, com a ajuda da espiritualidade, trabalhar as nossas emoções para que possamos lidar com as diferenças, com mais amor e menos julgamento, não julgar os outros, né? Além disso, outro tópico do nosso tema aqui, que são as metades eternas, né? Essa ideia de metades eternas, que pode ser confundida com noções, as pessoas falam muito, né, de alma gêmea, é abordada pela doutrina espírita de uma forma mais ampla, né? De tal maneira
que esse conceito de metades eternas não deve ser entendido de forma literal, mas como uma metáfora. Para o quê? Para a afinidade espiritual. Isso quer dizer que dois espíritos, não existe essa cara metade, não existe essa metade. Né? Na realidade, o que vai acontecer é o quê? É uma afinidade espiritual profunda que vai existir, como eu disse, entre dois espíritos, dois irmãos em Deus. Então a doutrina espírita, ela ensina que não existe predestinação para dois espíritos. Por mais afinados que sejam, tenham que se unir eternamente, por exemplo. Em vez disso, o que a doutrina vai nos dizer, que o importante é a jornada de ambos em direção ao aprimoramento espiritual, né? Ao progresso espiritual, ao desenvolvimento espiritual. E a união se dá apenas o quê? Em um nível de sintonia de pensamentos, de sentimentos e propósitos. São espíritos que estão mais ou menos o quê? Na mesma faixa vibratória. E não por uma imposição do destino, por exemplo. Então, portanto, né, essa punição, como nós já falamos, entre aspas, ou melhor, as dificuldades que o espírito enfrenta são vistas como etapas necessárias à superação das imperfeições e da evolução contínua. A verdadeira felicidade e paz interior são alcançados quando o espírito supera o quê? As limitações do ego e do orgulho, aproximando-se um dos outros em amor e compreensão. Essa é a principal lição que a doutrina dos espíritos transmite sobre o quê? Sobre essa relação entre espíritos e sobre como a justiça divina se manifesta de forma educativa e transformadora e não punitiva. Então a doutrina espírita, de novo, né, só para a gente poder reafirmar isso, ela nos ensina que muitos dos desafios que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos são, na verdade, provas ou expiações. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. As dificuldades que encontramos em nossos laços familiares ou conjugais, muitas das vezes, são o quê? São raízes, tiveram início o quê? Em vidas passadas. Então, no mundo espiritual, as afinidades entre os espíritos, elas são fundamentais para essas uniões que nós fazemos atualmente. A antipatia, como já foi falado, né, que é o oposto da simpatia, muitas das vezes ela vai surgir aonde? Em espíritos que não estão em sintonia. Isso pode ser visto em várias relações. Kardec, ele vem nos ensinar que as relações entre os espíritos do plano espiritual são baseadas simplesmente por afinidade. Isso significa que as almas se atraem por finalidade, ou melhor, por afinidade de sentimentos. Não existe almas gêmeas, né? Elas são almas afins, elas têm afinidade de sentimentos, de ideias e de objetivos. Então, quando estamos mais elevados espiritualmente, temos uma capacidade maior de perceber o que? Essas afinidades espirituais e as relações que realmente importam, afastando de vez as relações que são baseadas apenas aonde? Na matéria. E o que é importante, né? Como que nós vamos fazer para transformar essa antipatia em simpatia? Isso é importante, né? Nós precisamos transformar isso. Então é preciso entender que muitas das vezes a dificuldade entre os espíritos decorre de experiências de resgates, né, de vidas passadas. No entanto, o Espiritismo nos ensina que podemos, com fé, perseverança, superar todas essas barreiras, principalmente fazendo o quê? Praticando o perdão, a paciência e a compreensão. As dificuldades nas relações, muitas das vezes, elas vão revelar o quê? A necessidade de aprendizado e transformação interna.
né? Então, nós temos que pensar que para tudo isso nós precisamos o quê? Paciência, trabalho constante e, sobretudo, a prática do perdão. Enfim, né? Como nos ensina Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso grande objetivo, esse é o grande ensinamento. E para nós terminarmos, né, o nosso trabalho de hoje, nosso estudo, espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma maneira bem simples, tranquila, o que eu consegui estudar, o que eu consegui e foi me chamar a atenção. E para encerrarmos agora, vamos fazer a nossa prece final. Novamente eu peço a todos que fechem os olhos, baixe a cabeça, mentalize o nosso Mestre Jesus e diga assim: agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, luz que ilumina nosso caminho de aprendizado. Jesus, nosso irmão maior, que possa nos fortalecer ainda mais. Te agradecemos por mais uma vez estarmos presentes aqui em Teu nome. Agradecemos também a toda a espiritualidade boa e amiga, amigos encarnados e desencarnados, que aqui estiveram para nos orientar e também aprender. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nos concedeste. Que realmente tenhamos compreendidos todo esse momento de reflexão. Te pedimos, Mestre Jesus, que possamos ter uma boa semana, que possamos estar contigo hoje e sempre. Graças a Deus.